Mais uma receita saudável sem açúcar, sem leite. Brigadeiro você pode fazer tanto para comer com colher ou fazer as bolinhas. Receita saudável, amiga do intestino, para crianças que têm laudo com TDAH, autismo, vai ser uma boa essa receita. Então fica atento. Olha só a elasticidade. É um brigadeiro. Aqui eu passei no cacau em pó, mas você pode usar também um granulado sem lactose de boa qualidade, porque senão não faz sentido, né? Eu vou te ensinar a receita. Aqui você tem tâmaras. Sim, eu tenho 200 gramas de tâmaras, eu tirei as sementes e deixei de molho de um dia para o outro. Aí você tira as sementes e deixa de molho. E depois escorre essa água. Se você quiser fazer uma pasta para tirar o açúcar das crianças, principalmente crianças com autismo, TDAH, elas têm um intestino muito sensível. Sim, gente, é comprovado cientificamente que as crianças precisam mudar a alimentação para não desenvolver esses distúrbios, porque é um distúrbio alimentar que está causando esses laudos nas crianças. Então, aqui nós temos o leite de coco. Você pode usar o leite que você mesmo pode fazer, ou você pode usar o leite de pó, leite em pó de coco. Aqui eu tenho 500 ml. E, como eu falei, existem estudos científicos que provam que esses distúrbios das crianças é por causa da má alimentação. Então, tire o açúcar, o leite animal e o trigo, que você vai ver a sua criança melhorar. Então aqui é uma dica para as mamães que querem fazer um doce saudável para os filhos. Coloque ali as tâmaras que eu escorri com um pouco só do leite de coco. Fazendo isso, o liquidificador vai bater bem, processar bem essas tâmaras. Por isso que elas ficaram de molho. Então tem que bater bem aqui, tá? Eu bati ali quase 5 minutos. Vai dando uma pausa para não queimar o liquidificador de vocês, pra depois dizer que foi minha culpa. E vai batendo, porque vai ficar meio pesado. Mas precisa fazer assim com pouco líquido para que bata tudo e não fique nenhum resíduo, nenhum pouquinho das tâmaras, né? Fiapos ou até pedaços. Então precisa bater bem. Aí eu fui colocando mais leite aos poucos, porque foi ficando pesado. E o legal é que a fibra dessa fruta vai ficar. Então a fibra, ela é amiga para o intestino. Claro que comendo fibra você precisa tomar bastante água para o intestino funcionar. Por isso que estudos científicos comprovam que a alimentação é que tem causado muitos transtornos em crianças. Eu sou professora, eu sei do que estou falando. Eu dou aula para crianças especiais e gosto de cozinhar. E vou trazer bastante coisas aqui saudáveis para vocês. Tenho trazido já. Se você tirar o glúten, que é o trigo, a lactose e o açúcar refinado, produtos refinados industrializados das crianças, você vai ver a sua criança interagindo, principalmente criança autista. Mude a alimentação da criança e você vai ver a transformação do seu filho. Mude a sua alimentação. Aqui eu estou usando 2 colheres de chocolate. Eu usei 100%. Eu usei 2 colheres de sopa, tá? De chocolate em pó. Mas eu não dissolvi na hora que estava batendo. Eu deveria ter batido já. Se você fizer como eu fiz aqui, você vai ter que aquecer o líquido para dissolver. Porque o chocolate em pó, ele não dissolve, ele fica com bolinhas, né? Se você dissolver na água fria. Então precisa ser com água quente. Aqui eu vou usar o próprio líquido que nós batemos quando estiver quente para a gente dissolver o chocolate. E eu não estou falando dos laudos que eu falei para você por simplesmente falar, gente. É coisas estudadas, cientificamente comprovado. Mude a alimentação do seu filho e de seus filhos e você vai ver a transformação no cognitivo da criança. Aqui eu dissolvi o cacau e misturei. E agora é só deixar ferver para ir reduzindo, tá? E eu vou voltar ao assunto do TDAH, do autismo, porque sim, estudos científicos comprovam o intestino da criança é o segundo do ser humano, né? Não só da criança, é o nosso segundo cérebro. Então, se você cuidar do teu intestino, da tua alimentação, você vai ter uma vida melhor, saudável. Veja o que seu filho está comendo
e mude a alimentação dele e você vai ver os resultados. Aqui nós vamos continuar reduzindo a água, o líquido, né, o leite, para nós fazermos o nosso brigadeiro. Não tem açúcar, não tem conservante, não tem leite de origem animal, só leite vegetal. Então, mude a alimentação do seu filho. Aqui eu coloquei a mão porque eu vi que estava pulando, né? E começou a sujar muito o fogão, sujar tudo aqui em volta, até a câmera do celular estava já sujando. Aí eu decidi que ele precisava cozinhar um pouco mais para chegar no ponto de colher. Ó, ele já estava bem grosso já. Quem faz brigadeiro, aquele tradicional lá, sabe o ponto, né? Então eu precisava reduzir um pouco mais. Aí estava estourando, explodindo. Eu resolvi colocar a tampa e abaixei o fogo, claro. Deixei o fogo bem baixinho para que ele reduzisse sem que eu me sujasse e me queimasse e não fizesse mais bagunça do que já estava fazendo. Aqui já é o ponto para você comer de colher. Quando você passa a colher no meio ali e ele abre o caminho e vai fechando aos poucos. Aí você pode tirar e já passar para o recipiente onde você vai querer comer de colher, né? Dá para criança comer de colher, para o adulto, porque quem é adulto também gosta de doce, né? Doce saudável. Ali eu coloquei um pouquinho na colher para ver se realmente estava doce, sim. No meu ponto de vista estava doce. Se você quiser mais docinho, você coloca mais tâmaras. Então você coloca ali umas 300 gramas de tâmaras, vai ficar bem mais doce. Eu não colocaria, porque já estava bem docinho. Mas cada um tem um gosto de doce, né? Aqui, como eu falei, é o ponto para brigadeiro de colher. Coloquei naquelas tacinhas que eu dei spoiler para vocês lá no início do vídeo. E esse é o ponto. Vai comer de colher? Pode desligar o fogo e já deixar amornar e passar para o recipiente onde você vai colocar seu brigadeiro para comer de colher. Mas eu queria fazer de colher e de enrolar. Então, eu dei uma pausa no vídeo, tirei um pouquinho lá para colocar nas tacinhas ali, nos copinhos. E continuei, porque eu queria fazer também para enrolar. E para enrolar precisa ter uma consistência mais consistente. Aí você vê ali que eu já estava passando a espátula e já estava demorando a fechar. Eu deixei mais ainda uns 5 minutos cozinhando para depois desligar e passar para o prato, para ficar no ponto de enrolar. Eu sempre jogo no prato e cubro com plástico filme para ele amornar, para depois levar na geladeira. Aí depois de frio, você enrola. Aí eu fiz as bolinhas, não contei quantas bolinhas deram, porque eu fui fazendo e comendo, fui dando para minha família, e a gente foi provando e ficou maravilhoso, maravilhoso. Mude os hábitos alimentares na sua casa. Se você tem criança e precisa que ela tenha mais concentração, não dê nada industrializado, embutido. Deus deixou verduras, legumes, frutas e o arroz, o feijão e as carnes. Isso é o alimento da natureza. Se você fizer essa mudança na alimentação, você emagrece, você vai ter saúde e os teus filhos vão ter uma cognição melhor, porque o nosso segundo cérebro é o intestino e tudo que cai no intestino e não é legal para a saúde vai prejudicar na função cognitiva das crianças, no aprendizado. Esse foi mais um vídeo para você. Deixe seu like, comente, compartilhe se você fizer e fiquem com Deus.